Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, ontem nós iniciamos a leitura do profeta Jeremias e te convidamos a acompanhar conosco essa leitura. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 2. Iniciamos ontem a leitura do profeta Jeremias e nós vamos gastar cerca de 2 meses meditando dia a dia em cada capítulo escrito das profecias de Jeremias. Ontem nós lemos sobre o chamado e a missão do profeta Jeremias. Ele foi chamado como jovem, ele era de uma família sacerdotal e apesar de ser muito jovem, o Senhor Deus o encorajou a não temer, porque ele iria falar todas as palavras que Deus lhe desse para falar. Então, a partir de hoje, Jeremias capítulo 2, nós vamos ler essas palavras do Senhor que vieram a Jeremias, palavras que influenciaram o retorno do povo de Judá do cativeiro da Babilônia para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Essas palavras influenciaram pessoas importantes na história de Israel, como o profeta Daniel, Esdras, Neemias. O próprio evangelista Mateus menciona várias profecias que foram cumpridas por Jesus e por ocasião do nascimento de Jesus através do profeta Jeremias. Então nós temos muito a aprender sobre o coração de Deus e como também nós podemos desfrutar da bênção de Deus sobre a nossa família. Em Jeremias capítulo 2, quando ele começa a anunciar as palavras do Senhor ao povo de Israel, isso também serve a nós. Ele vai dizer, por exemplo, que o povo havia cometido 2 pecados. Eles abandonaram o Senhor Deus, a fonte de águas vivas, essa fonte que jorra para a eternidade. Em segundo lugar, eles cavaram. Com seus próprios esforços, eles criaram poços rachados que não podiam reter a água da qual eles necessitavam. É lógico que o profeta está usando uma linguagem figurada para mostrar como as ações, as atitudes do povo de Israel os levaram para longe do Senhor. Mas além da sua palavra de juízo, Jeremias também traz uma palavra de esperança. Ele clama a Deus em favor do seu povo e ele clama ao povo que se volte ao Senhor Deus. Então te convidamos a meditar com a gente, com a leitura do profeta Jeremias. Se você não iniciou conosco ontem, te convidamos a começar hoje. Sim. Nós vamos gastar 2 meses meditando nas palavras do profeta Jeremias e aprendendo mais sobre o coração de Deus e como nós, como família, podemos desfrutar das bênçãos do Senhor sobre o nosso lar. Sim, seja a rede social que você está nos acompanhando, você pode retornar no dia de ontem e também assistir o vídeo ou ouvir o áudio no podcast do vídeo de ontem, da meditação, que foi também uma introdução sobre o livro do profeta Jeremias. Sim. Nós ficamos tanto tempo no Isaías que sempre vem a palavra Isaías, mas o profeta Jeremias. Então vamos orar, pedir ao Senhor para nos abençoar. Amém. E falar conosco nesse dia. Bom dia para todos vocês que já estão online aí conosco. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós queremos colocar a nossa vida e todo esse momento que nós estaremos aqui juntos, meditando na tua palavra. E nós clamamos, Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, revela-te a nós. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer a tua palavra, a tua vontade, os teus planos e os teus propósitos sobre a nossa vida. Nós apresentamos todo esse momento a ti e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então Jeremias capítulo 2, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Então aqui a gente começa a ler as palavras que o Senhor deu ao profeta Jeremias. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil,
para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Ou seja, havia sacerdotes ministrando em nome do Senhor, havia mestres da lei ensinando a lei sem conhecer o Senhor, sem se voltar para o Senhor com gratidão pelas bênçãos que ele havia dado ao povo de Israel, ou para conhecer o Senhor e poder falar no nome dele. Esses sacerdotes e mestres da lei, como Jesus viu nos dias do ministério terreno de Jesus, estavam apenas usando do nome do Senhor para seu benefício próprio, ensinando a lei sem falar em nome do Senhor, ministrando como sacerdotes, exercendo uma religião que não passava de controle humano. E no verso 8 diz: Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. E no verso 13 que nós destacamos hoje, Jeremias 2,13, diz assim: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, e a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda a árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha de sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arrisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram nem precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no seu cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás dele. Então Deus mostra aqui que ele mesmo tinha resgatado, redimido, limpado, dado uma nova perspectiva ao povo. Esse povo, o povo escolhido de Deus, que Deus chamou pelo nome dele e que Deus tinha dado um futuro para eles, mas eles escolheram ir atrás de outros deuses, o que outras nações não faziam, trocando seus falsos deuses
A nação de Israel trocou o Deus verdadeiro, o Deus fiel que conduziu eles em tantos momentos difíceis, eles trocaram pelos deuses falsos. E aqui Deus está fazendo essas perguntas, fazendo esse chamado através da vida de Isaías. De Jeremias. De Jeremias. Jeremias 2:26. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la, na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído seus profetas, como um leão devorador. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles a quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. O Senhor se apresenta nesse texto como uma fonte de águas vivas. E mostrando esse exemplo da água, Deus vai mostrar que o povo de Israel, o povo de Judá, com as suas próprias forças, cavaram poços rachados que não podiam reter água. Eles foram ao Egito para tentar beber da água do Nilo, o grande rio do Egito, ilustrando aqui a ajuda que o povo de Deus foi buscar da liderança, do poderio militar que o Egito representava ainda naquela época. Foram também à Síria buscar ajuda através das águas da Síria, mas o Senhor fala, não é o controle de vocês que vai trazer salvação, nem mesmo os deuses que vocês criaram. É interessante nós pensarmos que quando uma família herda dos seus antepassados, qualquer herança que seja, mas especialmente a herança religiosa, ídolos, dificilmente uma família vai mudar esses ídolos. Pensa em uma família que você conhece, seja de origem japonesa, ou talvez hindu, ou mesmo de qualquer religião, e essa família tem ídolos. Geralmente esses ídolos são passados de geração a geração, a menos que Jesus liberte essa família dessa idolatria e dessa religiosidade para trazer salvação verdadeira. É comum uma família ou uma nação ter os seus ídolos gerações após gerações, mas o Senhor está dizendo a Israel, vocês fizeram algo que nunca se viu em outra nação. Vocês abandonaram o seu Deus para ir atrás de falsos deuses, que nem deuses são. E o Senhor está, através do profeta Jeremias, fazendo várias perguntas que nós lemos nesse texto para chamar a atenção do povo, chamar o povo de Deus a refletir nos seus caminhos, nas suas escolhas, em quais serão as suas consequências. Quem vai ajudar você no dia da sua adversidade? Então hoje nós te convidamos a orar conosco pela sua família. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com você para nos voltarmos para o Senhor. Vamos nos arrepender pelos pecados dos nossos antepassados, pelas Amém. nossas escolhas que não têm glorificado Deus, pelos nossos esforços que têm nos levado para longe do Senhor e resultado em frustração. E vamos voltar nosso coração para o Senhor, que nesse capítulo de Jeremias 2 se apresenta como a fonte de água viva. Amém. Essa pessoa é Jesus, que disse, aquele que vier a
mim jamais terá sede. Em João capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, ele usa também essa ilustração da água para se apresentar como Messias. A primeira pessoa a quem Jesus se apresentou como Messias foi aquela mulher samaritana, conforme está relatado em João 4, Jesus alerta ela, essa mensagem que até nós é verdadeira e ecoa, né, em tantas nações e por tantos séculos, que aquele que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Jesus está falando de uma satisfação para a alma, para o espírito, uma satisfação eterna que somente pode ser achada em Deus. Sim, essa satisfação vem quando nós olhamos para Deus. Aqui Deus também traz esse chamado para eles, que eles começaram a olhar para outras nações, buscar ajuda a outras nações. E quando nós podemos olhar para a nossa vida, da onde tem vindo o nosso socorro, aonde nós temos olhado para os momentos difíceis, nós temos olhado para Deus e sabendo que Ele é todo poderoso, que Ele cuida de nós, da nossa família, ou nós temos tentado olhar para pessoas, olhar para oportunidades, até mesmo olhar para, seja um político, um governante, ou olhar para o seu trabalho, para o seu chefe. E muitas vezes quando nós olhamos para essas pessoas, para essas situações que não são Deus, achando que eles vão trazer a solução, nós ficamos decepcionados. Mas quando nós olhamos para Deus e sabemos que Ele cuida de nós, que Ele nos dá o caminho, ainda que a situação esteja difícil, Ele é aquele que abre caminhos aonde não há caminhos, nós, aqueles que olham para Ele, não ficarão decepcionados. Amém. E estarão radiantes de alegria. Essa é uma verdade que eu e Tiago aprendemos quando, diante de situações difíceis, especificamente uma situação difícil na nossa vida, nós começamos a olhar para os recursos, para as pessoas, para as oportunidades, e Deus falou, não, olhe para mim, porque você não vai receber o seu socorro dessas oportunidades, dessas pessoas, mas olhe para mim, porque aqueles que olham para mim estão radiantes de alegria. Então hoje, que nós possamos também nos arrepender. Talvez você possa pensar, eu não tenho ídolo na minha casa, eu não tenho uma imagem, como o povo estava adorando, eu adoro a Deus, eu creio em Jesus, eu não tenho esses outros ídolos, mas talvez você tenha feito algo de ídolo na sua vida, algo seja físico ou seja um trabalho, algo que tenha sido. Então que nós possamos hoje orar, falar, Senhor, a nossa esperança está em Ti, nós queremos olhar para Ti, nós queremos arrepender dos nossos velhos caminhos e continuar em Ti, em nome de Jesus. Sim, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, assim como o Senhor anunciou ao profeta Jeremias e a tantos outros profetas e através dos apóstolos, nos chamando a refletir nos nossos caminhos e a voltarmos os nossos corações para o Senhor. Reconhecemos que o Senhor é a fonte de águas vivas e que não há outro Deus além do Senhor, a quem damos a nossa devoção, a quem entregamos as nossas orações, o nosso louvor e ações de graças. Eu e Rafa apresentamos ao Senhor essa pessoa que está orando conosco, a sua família. Apresentamos ao Senhor, Pai, cada motivo de oração e cada motivo de gratidão e ação de graças, pedindo que o Senhor contemple e receba cada um desses nomes, cada uma dessas causas em Tuas mãos. E venha, Pai, manifestar essa vida abundante que o Senhor nos promete, à medida em que nós deixamos de lado os nossos esforços, o nosso próprio controle humano, a nossa própria capacidade, o desejo de buscar ajuda em outras fontes que não sejam o Senhor. Nos voltamos para o Senhor nesse momento, Pai. Eu e a Rafa oramos com cada pessoa que ora conosco, agora ou em qualquer momento em que essa oração que eu e a Rafa estamos apresentando ao Senhor será ministrada e em concordância, alguém estará orando, apresentando os seus motivos de oração. Nós pedimos que o Senhor responda, ó Pai. Opere os seus milagres. O Senhor é um Deus vivo e poderoso. Não oramos a um Deus que tem boca para não falar, que tem ouvidos, mas não nos ouve, que tem mãos, mas não pode mover, braços curtos, pés travados. Nós oramos a um Deus que é como esse texto de Jeremias 2 nos apresentou, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, e ao Senhor damos glória, honra e louvor, e também deixamos aos Teus pés todas as nossas preocupações, cada necessidade, cada motivo de oração apresentados ao Senhor. Eu e a Rafa declaramos sobre essa pessoa que ora conosco a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento humano. Guarde a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Abençoamos a sua família, o seu lar, tudo que toma o seu nome. E ao Senhor, Pai, entregamos nossas orações com ações de graças, em nome de Jesus.
Amém. Então tenha um Graças dia a Deus. muito abençoado. Um abraço aí para todos vocês. Que Deus abençoe muito. E vamos juntos continuar na leitura do profeta Jeremias. Ainda que tenha algumas palavras duras, nós sempre vemos a justiça e também a graça e o favor de Deus. Deus abençoe sua família, nós amamos vocês. Um abraço.